da Next Step começa em 1988, quando eu, o Rodrigo e o Cristiano fundamos a Investidor Profissional, que ficou conhecido hoje em dia como IP. O princípio básico que norteou a gente desde esse começo era olhar para as coisas que aconteciam fora do Brasil, imaginar se aqui ia derreter a 40 graus, se não derretesse a gente simplesmente copiava. Então daí a gente começou com a ideia de fazer uma gestora de independentes de recursos no Brasil. Na época não existia nem legislação para isso, a gente fazia um esquema de consultoria para as distribuidoras, para as corretoras, para os bancos que tinham fundos de investimento, e trabalhando em paralelo junto com a CVM para que surgisse a legislação de gestores independentes no Brasil, que acabou acontecendo. Em 1990, pouco na época do Collor, surgiu uma regulamentação chamada Anexo 4, que permitia investidores estrangeiros investirem no Brasil de uma maneira bastante prática, natural, como se tivesse investido em qualquer outro mercado do mundo de primeira linha. E a gente viu que isso seria uma grande oportunidade e que os grandes bancos estavam concentrados principalmente nas empresas estatais que iam ser privatizadas. Isso era uma oportunidade para a gente na medida em que a gente tinha um bom acesso, uma experiência e contato com as empresas privadas do Brasil. O que aconteceu foi que a gente então começou a tanto levar os principais executivos e controladores das empresas brasileiras para visitar Londres, Nova York, conhecer os principais banqueiros de investimento e em cada setor as principais companhias, os controladores, os principais executivos, que também estavam interessados na medida em que queriam vir para o Brasil ter alguma participação no mercado local. E com isso foi indo e a coisa foi funcionando ao longo do tempo e a gente foi conhecendo as pessoas, tanto os investidores quanto os empresários lá de fora e vendo que não tinha nada de especial, nada de especificamente atavicamente diferente. Pelo contrário, até de uma certa forma a gente aqui tinha que se virar com muito mais dificuldades e problemas do que eles. A grande vantagem que realmente havia lá fora era simplesmente a formação dos executivos e o grau de especialização. Então a gente começou gradativamente a fazer investimentos fora do Brasil para experimentar e viu que realmente assim, os investidores lá de uma maneira geral eles tinham várias estratégias diferentes, a maioria delas focadas em resultados de curto prazo, mas a estratégia que era vencedora de uma maneira bastante consistente era de investimento no horizonte de tempo mais longo. Tipo, eu acho que o melhor exemplo, desde aquela época, seria o Buffett. E assim a gente foi indo. Quando foi em 2001, a gente então criou um fundo dentro da IP, um fundo para investimento global. Esse fundo foi se desenvolvendo e quando chegou em 2010, a gente resolveu separar mais especificamente esse fundo das outras atividades da IP, na medida em que para a IP ainda era muito importante o negócio tradicional de investimento em empresas no Brasil. E eu, particularmente, gostava muito da ideia, achava que era importante ter foco no investimento em empresas lá de fora. Então, em 2010, a gente começou a ter um foco mais específico, separou o foco dentro da IP e eu com uma equipe olhando para empresas de investimentos globais, enquanto que o resto da IP seguia sua linha com investimentos no Brasil. Em 2014, a gente deu mais um passo, de fato separando as empresas. A IP Global, que na época passou a se chamar PIPA Investimentos Globais, e depois Next Step, só focada única e exclusivamente em investimentos no exterior, e a IP seguiu a vida com investimentos, principalmente investimentos focados no Brasil. A gente, na realidade, o nome começou como PIPA por conta de um investimento, por conta do instituto que a gente tem, que apoia a arte no Brasil, e ao longo do tempo a gente começou a ver que as pessoas começavam a confundir se era um fundo de investimento em arte. E aí o Rodrigo veio com a boa ideia de Next Step, como o nome da empresa. E aí desde 2014 a gente vem trabalhando exclusivamente com uma equipe totalmente focada em investimentos globais.
No momento que a gente resolveu fazer a separação das equipes, tendo a Next Step com foco exclusivo no global e a IP seguindo prioritariamente com investimentos no Brasil, tinha uma questão a ser resolvida, que era o fato de que eu tinha contribuído bastante para o sucesso da IP até aquele momento, e a IP também tinha contribuído bastante com o desenvolvimento de tudo que ia acontecer depois da Next Step. Então a forma que a gente encontrou de fazer uma solução que parece justa e vem funcionando até hoje é que eu continuo sócio da IP, embora não sócio não executivo, e da mesma maneira o Cristiano continua sendo sócio da Next Step, mas também sem nenhum papel executivo. Muitas pessoas perguntam por que eu, hoje em dia, sou bem mais próximo da Next Step do que da IP. Eu acho que a resposta é bastante objetiva e fácil, no sentido de que eu sempre fui o defensor maior da ideia, do conceito de brasileiros ou da gente aqui investir em empresas lá fora, e que é especificamente o foco da Next Step, enquanto que a IP já era uma empresa mais madura, com seus negócios muito mais vinculados a investimentos no Brasil. Então essa foi uma escolha e uma decisão muito natural e rápida.